Olá, estamos agora falando sobre a anatomia do tronco, né? Queria comentar uma coisa antes, que nós não entraremos na parte da anatomia do crânio, né? Nem ossos e nem músculos, devido ao tempo da nossa disciplina, ok? Então nós vamos começar falando sobre o tronco, iniciando com os ossos do tórax, né? Então nós temos aqui os ossos do tórax visto anteriormente, a visão anterior e a visão posterior aqui, né? Bom, o tronco é uma caixa, possui uma caixa torácica, né? O tórax no caso, né? Que faz parte do tronco, possui essa caixa, que essa caixa ela é composta por ossos e por cartilagem, né? Existe uma limitação no tamanho das costelas, no caso aqui, né? E desse ponto aqui para dentro é composto por cartilagens, né? Então nós temos aqui as cartilagens que vão da primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta e sétima costela, e temos mais três que a gente chama de falsas, né? Que é uma ligação específica para todas elas, né? E temos mais duas costelas que são flutuantes, né? Então temos as costelas verdadeiras, as falsas e as flutuantes, né? Então a gente vai falar daqui a pouco sobre o que se apresenta nas costelas, tá? Então a gente vai observar que cobre esse gradil aqui, né? Essa grade toda, ela vai cobrir grande parte dos órgãos abdominais. Então ela cobre pulmão, coração, todo o fígado, né? Parte de estômago e parte de pâncreas, né? E tem uma função inicial, principal, de proteção, né? Então, é formado por 12 pares de costelas, né? O externo, que é esse osso aqui do meio, que a gente vai ver daqui a pouco, né? As cartilagens costais e 12 vértebras torácicas, né? Então, a partir desse ponto aqui, ó, nós temos as primeiras articulações lombares. Então, começando com o externo, né? O externo é um osso que é um osso achatado, né? E é dividido em três partes. O manúbrio, que é a parte superior, a gente consegue palpar o manúbrio aqui, abaixo da garganta, a gente consegue palpar essa área aqui do manúbrio, certo? E também a gente consegue palpar essa área do processo tifoide, que é exatamente esse processo ou ósseo que vai estar no finalzinho do externo, né? Então, aqui no manúbrio a gente tem essa incisura da clavícula, ou seja, a clavícula ela vai se articular aqui, né? E aqui temos os espaços para a costela 1, costela 2, costela 3, 4, 5, 6, né? 6 e 7. Né? Isso aqui é a vista frontal. E aqui é a vista lateral do externo. Então o que a gente precisa entender? Que o osso do externo ele articula com clavícula e com as 7 primeiras costelas, né, anteriormente. As outras costelas elas vão articular com as vértebras, que são as vértebras torácicas. Então, as costelas são ossos alongados, né,
em forma de semi-arco, faz esse arco do tronco inteiro, né? A gente consegue ver esse arco que vai abraçando toda a parte do tronco, né? Elas são classificadas em verdadeiras, falsas e flutuantes, né? Que são falsas e flutuantes, né? Elas são livres, né? Então, ó, toda a costela, ela vai se originar, ela vai se articular posteriormente com o corpo da vértebra, né? Então ela se articula com a vértebra, né? E vai até a frente, onde inicia todo um processo cartilaginoso, e esse processo cartilaginoso vai se articular com o externo, tá? Se tivéssemos as nossas costelas todas de osso, de trás até a frente, certamente, se a gente deitasse com uma certa força de bruços, a gente teria alguma fratura nas costelas, né? E aí a gente teria um problema muito sério. Então, nós temos aqui nas costelas o ângulo, esse tubérculo, né? Que é um tubérculo para o processo transverso que tem na vértebra, e o colo, ou que eles chamam também de pescoço, né? E a cabeça da costela. Então, na coluna vertebral em si, nós temos 24 vértebras, né? Mais o sacro, mais o cóccix, né? Então nós temos essa quantidade de ossos que são sobrepostos, né? De cima a baixo, e a gente vai ver que cada uma tem a sua característica, cada vértebra tem a sua característica específica. Função: protege a medula espinhal. A medula espinhal vem do cérebro, desce e vai até, as suas ramificações vão até o membro inferior, e também suas ramificações vão para o membro superior, né? Tem uma função de suportar o peso do corpo e as cargas que são aplicadas no membro superior também, né? Tem que ser transmitida para o membro inferior, né? Tem um papel importante na locomoção, isso a gente vai ver na disciplina de cinesiologia, né? E serve de ponto de fixação das costelas e de vários músculos, tanto da pelve quanto os músculos que movimentam o tronco, né? Propicia uma flexibilidade de movimento para o corpo, né? Podendo flexionar, podendo estender, podendo fazer rotação, né? Podendo combinar vários desses movimentos ao mesmo tempo, né? Então, superiormente, a articulação de toda a coluna vertebral é com o crânio, né? A coluna vertebral ela é dividida em 5 regiões, né? Onde a gente tem a cervical, torácica, lombares, o sacro e o cóccix. Se a gente observar aqui, nessa foto anterior, a gente verifica que a coluna ela apresenta algumas curvas, ó. Tá vendo? Essas curvas aqui são curvas fisiológicas normais da coluna, e elas têm uma razão de ser, de estar aí, tá? Se a gente vai debater isso, quando a gente chegar na cinesiologia, a gente vai debater o porquê dessas curvas. O que eu posso dizer é que, se você pegar um fio de prumo e colocar de cima para baixo, esse fio de prumo ele vai passar exatamente por aqui, entre a L5 e a S1. Então todo o peso aplicado vai para um único ponto aqui, entre o sacro e a última lombar. Então, essas curvas, né, elas existem na visão lateral, elas existem, tá? E elas são consideradas curvas fisiológicas, né? Então são curvas normais. Então a gente tem uma curvatura cervical
convexa, que é uma curva para frente, né? Torácica a gente tem uma côncava, né? Que é para trás, e na lombar a gente tem outra também convexa, que é para frente. Então é chamado de lordose, cifose e lordose. Então a gente tem isso aqui, né? No caso aqui, com essa última curva aqui, como ela é para trás, e a gente sabe que aqui é lordose, e aqui também é lordose, significa que o crânio está voltado para frente, né? Então, aqui está invertido em relação a essa outra figura aqui. Está exatamente inverso. Essa aqui está com o crânio voltado a face para a esquerda, e aqui a gente está com o crânio voltado para a face para a direita, tá? Para não confundir vocês aí. Então, essas curvas, elas podem ser um pouco exageradas, né? Por exemplo, a cifose e a lordose, elas podem ser exageradas, levando a uma que a gente chama de hipercifose ou hiperlordose, tá? E aí nós temos também uma outra curva, né? Que aí já não é uma curva mais fisiológica, né? Uma curva mais patológica, a gente tem alguns problemas, que é um desvio no sentido lateral, né? Então é um desvio voltado não para frente e para trás, antero-posterior, como é a cifose e a lordose. É um desvio médio-lateral que a gente chama de escoliose, né? E essa curva ela pode gerar muitas complicações para as pessoas que possuem esse tipo de desvio na coluna. Tá? Falando rapidamente ainda sobre algumas coisas em relação à coluna, a gente observa aqui, ó, o canal vertebral, que é exatamente o lugar onde passa o que? Vai passar toda a espinha, vai passar todo o conteúdo, vai passar por aqui, que vem lá do cérebro e vai descendo até esse ponto, né? Então esse canal vertebral ele serve exatamente para passar toda a raque, né? Toda a medula espinhal, toda a raque por aqui, tá? Tem algumas regiões que tem mais mobilidade e outras regiões que tem pouca mobilidade. Isso também a gente vai debater com mais aprofundamento lá na cinesiologia, tá? O que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é uma coisa importante. Aqui a gente tem aqui o corpo da vértebra, temos aqui o canal vertebral, né? E a gente observa duas coisas aqui. Primeiro, uma espinha posterior, né, que a gente consegue palpar quando a gente chega no meio das costas, no meio da coluna, a gente consegue palpar essas espinhas. Normalmente na região lombar, aproximadamente 5 centímetros entre essa espinha e a base aqui da vértebra. E aí a gente observa o seguinte, que muitos músculos estão sempre mais altos do que essa espinha. Essa área inteira aqui é recoberta por músculos, não só nessa parte posterior, como nessa parte anterior, também é recoberta por músculos. Por quê? Porque a mobilidade da coluna se dá baseada na posição dos músculos. A gente vai ver um pouco mais à frente e a gente vai entender isso com mais facilidade, né? Então, a gente tem entre o corpo de duas vértebras, a gente tem o que? Os discos intervertebrais. Esses discos eles têm a função de alinhamento e união, e ele também tem a função primordial de diminuir a quantidade de sobrecarga, diminuir o impacto entre um disco e o disco subsequente que está logo abaixo dele, tá? Então, nesse disco ele possui um anel fibroso e possui também um núcleo pulposo. Esse núcleo pulposo é
é composto por um material que tem uma capacidade elástica muito grande, né? É como se fosse um gel, né? Que ao deformar, eu venho aqui, aplico uma sobrecarga sobre ele, e aí quando aplica a sobrecarga sobre ele, ele deforma, e depois quando você tira a carga, ele volta para a posição normal. E aí o que acontece? Esse gel que fica no meio, ele expande, e o anel fibroso, ele expande e ocupa a parte do anel fibroso. O anel fibroso, ele também suporta essa sobrecarga e esse aumento dessa pressão desse núcleo pulposo, diminuindo a quantidade de força entre a vértebra que está acima para a vértebra que está abaixo. Imagina uma pessoa saltando, né? Aí, a gente observa aqui, ó, dando um corte tipo em L, né? Um corte aqui e aqui, né? Você corta posteriormente para anterior, né? Cortando no plano sagital, né? E depois dá um meio corte, né? No plano transverso aqui, né? Então a gente tem aqui o corpo, o disco vertebral, corpo, disco vertebral, e aqui a gente tem a passagem, o local, o forame onde passa a raque, né? A medula, e aqui eu tenho o que? A parte do processo da... Como é o nome desse processo? Vou falar já, vai vir já o nome, tá? Então, a gente tem um processo transverso, que está lateral aqui, ó, processo transverso, e aqui é o processo espinhal. Pronto, já chegou o nome aqui, né? Então a gente tem uma parte que é anel fibroso e aqui é o núcleo pulposo. Essa figura não está muito boa para ver não, mas a gente pode observar que aqui fica tipo um gel e aqui ficam as fibras, né? Que quando esse gel espalha, ele vai diminuindo um pouco o tamanho dessas fibras, né? Então, toda vértebra ela vai ter basicamente esses componentes aqui, né? Então ela vai ter o processo espinhoso, processo articular, a lâmina, né? O forame vertebral, que é onde vai passar a medula, né? O corpo e o processo transverso. Então, aqui eu já sei que essa articulação, essa vértebra é uma vértebra torácica, né? Porque tem algumas características específicas dela que a gente vai ver mais à frente. Uma delas é o seguinte, é essa articulação aqui, ó, e essa articulação aqui, que simplesmente serve para articular com quem? Com as costelas, né? As outras vértebras não apresentam essa parte de articulação, tá? Então, quando a gente fala da região cervical, que é essa primeira região, ela é formada por 7 vértebras, né? Entre elas a gente tem algumas vértebras que tem um desenho específico, né? Um desenho específico, né? E ela tem uma característica que é a seguinte: o corpo dela é pequeno, né? Ou seja, essa parte aqui do corpo aqui dela é pequena. Por quê? Ela não precisa sustentar tanto peso, então o corpo é menor, né? A gente tem forame transverso, que é o forame em que vai passar uma artéria principal, que é a artéria carótida interna, né? Então a gente já observa aqui, ó, que deixa eu ir para frente aqui mais aqui, ó. Pronto. A gente observa aqui, ó, ela tem um corpo pequeno, né? Tem esse forame transverso e tem o arco grande, né? Aí vou voltar aqui para falar sobre o Atlas, que é a primeira vértebra cervical que está fazendo contato, ou seja, está articulando diretamente com o occipital, que é o osso do crânio, mais ou menos aqui na altura, próximo a esse processo aqui que a gente chama de processo mastoide, que está aqui abaixo da orelha, né? Como o pessoal brinca e diz,
é o pé da orelha, né? Então, o processo mastoide que está aqui, né? Está mais ou menos na altura do processo mastoide, um pouco escondidinho, um pouquinho para dentro. A gente tem o Atlas, né? Esse nome Atlas foi dado porque na mitologia, né, tem até uma historiazinha, o Atlas ele não possui processo espinhoso, porque ele não precisa, né, obviamente. Mas olha só, o Atlas ele tem esse nome porque Atlas foi um semideus que era muito forte e ganhou muitas vezes os Jogos Olímpicos, né? E ele se achava tão forte, que ele resolveu dizer que era mais forte do que os deuses do Olimpo, né? Aí Zeus, castigando ele, fez: você é muito forte, então o seu castigo vai ser para a eternidade ficar segurando o mundo, né? Então aquela imagem que a gente tem da pessoa segurando o mundo, né? Aquele ali é o Atlas, né? Então nomearam o Atlas exatamente dessa primeira vértebra aqui, porque ela é a base do crânio. Então ela segura o mundo, ela segura a cabeça, né? Então, e uma coisa interessante é que o Atlas ele tem esse formato aqui arredondado, né? E o que acontece? O axis que está logo abaixo dele tem uma proeminência para frente, e o Atlas vai exatamente fazer esse movimento aqui, né? Deixa eu ver se eu mostro para vocês aqui. Esse movimento aqui, utilizando como pivô o axis, né? Então a gente observa aqui. E aqui a gente já tem também o forame transverso também, ó. Né? Então, axis, ó, aqui, ó, axis tem essa face articular, né? Que vai articular com o Atlas, né? Também aqui outra superfície, mas ela já apresenta o primeiro processo espinhoso, né? Esse processo espinhoso ele serve simplesmente para que você coloque um ligamento entre todas as vértebras posteriormente, né, nesse forame, desculpe, nesse processo espinhoso, e esse ligamento nucal ele sai do axis, né, até a C7. Né? Então a gente consegue perceber isso, que esse processo assim, bifurcado serve para você colocar um ligamento aí para dar mais sustentação no movimento das articulações entre as vértebras na parte cervical, né? Aqui a gente tem a C7, né? A C7, que é a cervical número 7, de cima para baixo, você consegue palpar ela exatamente aqui, mais ou menos na altura no final do pescoço. Ela é mais proeminente, então você consegue palpar a cervical 7 aqui. Abaixo da cervical 7 tem a torácica 1. Tá? Então o que a gente observa? A gente tem um processo espinhoso bífido, principalmente até a sexta, a gente tem ele bem bífido, a gente consegue ver, ele é assim, né? Nós temos o forame transverso para passar a carótida interna, temos o corpo pequeno e o arco grande, né? A gente precisa passar muita informação da RAC por aqui, então ele precisa ser muito mais grosso do que lá embaixo na vértebra lombar, né? Então, essas vértebras possuem a mesma característica da C3 até a C6, né? O processo espinhoso bifurcado e presença de forame transverso. Isso é o que caracteriza uma vértebra cervical. Aqui outra aqui, ó, né? Como é aqui o processo, corpo pequeno, né? Tem forame transverso, forame vertebral ou canal vertebral grande e bifurcado. A região torácica a gente tem já algumas características também, né? Tem um corpo vertebral um pouco maior, né? A gente tem um processo espinhoso longo, só que esse processo espinhoso longo, em vez de ele ser horizontal, ele é colocado para baixo, né? Ele basicamente a quase 45, mais aproximadamente 45 graus,
né? E tem os locais para articular as costelas. Então vamos ver como é que se apresenta aqui. Olha aqui, ó. Esse processo espinhoso não dá para ver aqui, mas ele tem essa posição. Se a vértebra for isso aqui, a posição é bem inclinada para baixo desse processo espinhoso, né? A gente tem as faces articulares. As faces articulares das vértebras cervicais, elas são horizontais, né? Elas estão aqui em cima para articular em cima com a outra. Já na torácica, esse processo ele já não é mais horizontal, ele já é assim, né? Ele parece duas orelhinhas atrás aqui da vértebra. Então, o que acontece? Ele vai impedir muito o movimento de extensão e flexão, né? Porque ele vai articular, como vai estar isso aqui, ele vai articular com outra vértebra. Então, quando ele fizer esse movimento de, no caso minha cabeça sendo a vértebra, quando ele fizer o movimento de extensão e flexão, essas faces articulares vão deslizar, mas vão ter pouco movimento. Tanto que a articulação da parte do tronco, né, principalmente essa articulação torácica, né, essa vértebra torácica, são as vértebras que têm menos mobilidade. Tá? E não é para menos, né? Se eu tivesse muita mobilidade e ainda ter que dar conta de articular as costelas aqui, eu teria um problema muito sério, né? Você fala, Túlio, mas como é que as costelas vão articular aí? Eu vou tentar fazer com a caneta mostrar para vocês como é que eu vou fazer isso, né? Bom, vamos agora ver se eu consigo fazer mais ou menos aqui para vocês entenderem, né? Vamos ver aqui. Aqui eu tenho uma superfície articular e aqui eu tenho outra superfície articular. Então eu vou ter mais ou menos uma coisa assim. Então, se eu consigo riscar aqui. Vamos ver. Isso. Isso vem para aqui. E aí, ó. Aqui vai começar todo o movimento das costelas. Então as costelas elas vão articular dessa forma aqui. Obviamente que isso aqui está muito grosso, isso aqui vem mais discreto, né? Vem mais discreto por aqui, né? Então a gente tem essa articulação da costela com aqui o tórax, né? Então a gente tenta, para vocês entenderem como é que é o posicionamento da costela, que vem lateralmente até a parte anterior. Quando ela termina, tem a cartilagem, e depois da cartilagem tem o processo xifoide que está lá na frente, certo? De uma forma meio grosseira aqui, a gente tenta mostrar para que vocês visualizem isso. Aí a gente consegue ver, ó, essa fóvea, né, que é o ponto de articulação da costela aqui e aqui. Olha o processo da face articular, que eu disse a vocês que parece duas orelhinhas assim, né? O corpo, que é um pouquinho maior do que a cervical, e o processo articular, ó, aqui, que vai articular com o processo articular da vértebra que está abaixo, né? Aqui a gente observa a vértebra que está aqui, que está embaixo, a gente observa esse ponto aqui, né? Uma outra coisa, olha aqui o processo espinhoso para baixo, ó, né? A gente observa claramente isso que se apresenta com a vértebra torácica, né? E aí a gente vai falar um pouco sobre a lombar, né? A lombar, ela tem um corpo vertebral grande, é a maior vértebra que tem o maior corpo, né? Ela tem o maior corpo, né? Ela tem um processo espinhoso um pouquinho achatado, parece um quadrilátero mesmo, só que em vez de ser para baixo, ele é mais horizontal, né? Ele parece um rabo de um peixe, né? Mas só que é mais quadradinho, né? A gente vai ver aqui mais à frente. Deixa eu passar isso aqui para...
ponta do laser. Melhor. Olha aqui, a gente vê o corpo vertebral muito maior, né? Vê processo transverso, vê tudo. E uma coisa importante, pessoal, olha só, a gente tinha o processo articular superior. A gente lembra que a gente tinha o processo articular superior da torácica assim, né? Para trás, em pé. Esse, ele é assim, né? Ele é nessa posição aqui. Né? Um era assim, outro era assim. Né? E o processo articular lá na cervical é assim. E aí a gente observa o seguinte: se um é assim, né, ele vai impedir muito a flexão e a extensão. Ele vai limitar a flexão e a extensão. Se esses são assim, ele vai impedir e limitar muito o que? As rotações. Né? Por que ele vai impedir as rotações? Porque é aqui em que toda a sobrecarga e todo o peso de cabeça, membro superior e tronco superior vai ser aplicado aqui. E aí o que a gente faz? A gente aumenta esse tamanho aqui para diminuir a pressão entre os discos. Né? Na cinese a gente vai debater e vai entender isso, como funciona. Quero só mostrar para vocês que esse processo articular, ele é um processo articular que ele é meio oblíquo, né? Assim, eu não sei qual a definição que a gente daria para ele agora no momento, né? E o processo espinhoso, ele é bem, parece uma chapazinha. Deixa eu ver se a gente consegue ver aqui no próximo slide. Não aparece outra perspectiva, né, aqui desse slide, mas vocês podem ver isso depois no Atlas de Anatomia sem maiores problemas. O sacro é um único osso, é uma fusão de 5 vértebras, né? Ele faz parte da articulação do quadril, e sua face anterior é côncava e sua parte posterior ela é convexa. Né? Então a gente tem aqui na parte anterior, aqui a articulação para a última lombar, né? A última lombar vem para cá, posicionado aqui. Olha o outro processo, olha o processo aqui, ó. Também assim dessa forma, né? Para impedir mesmo a rotação. Tá? Parte posterior aqui, ó, a gente observa bem mesmo. Né? Então a gente tem alguns forames. Né? Esse forame tem a função basicamente de passar as informações que vêm lá da medula espinhal. Também alguns vasos vão passar por aí. Tá? E o cóccix, né? É o único osso, né? Número reduzido de vértebras. Alguns dizem que é um resquício de uma cauda que a gente tinha na nossa evolução, né? Mas ele também serve de origem. Ele serve de origem e inserção de vários ligamentos que vão lá para o isquio. Né? Ele tem um ligamento que sai do cóccix para o isquio posteriormente e que o glúteo máximo utiliza esse ligamento também para se originar, né? Se inserir no caso, né? Inserção proximal e inserção distal. E aí, pessoal, a gente vai falar sobre os músculos do tronco. Então, a gente não pode esquecer de alguns músculos que precisam ser lembrados, que são os músculos que saem do tronco para a escápula e são músculos que saem do tronco para o húmero. Né? Então, vamos visitá-los aqui e entender suas funções. Então, o primeiro músculo é o que? É o peitoral maior. Né? Ele sai de toda essa faixa aqui do tronco, né? Então ele tem 3 inserções. Ele tem uma inserção que sai da clavícula, sai do externo e sai da costela e vai se inserir lá no braço. Né? Então, ele vai se inserir no braço. A sua ação principal vai ser de adução e também movimento de rotação interna do húmero. Né?
Eu vou passar os músculos um pouco mais rápido, porque se vocês tiverem alguma dúvida, vocês repetem e assistem novamente. Então não preciso estar explicando várias vezes sobre a mesma questão, né? Para a gente dar uma dinâmica, senão esse vídeo vai ficar muito longo para vocês. O próximo músculo é o grande dorsal, ou latissimus dorsi, né? Ele se origina lá da T7 até a L5, no sacro, na crista ilíaca, e sua inserção toda vai para uma parte interna, é o colo cirúrgico do húmero. Sua função é o que? Adução, rotação interna e trazer o braço para trás em extensão, né? Como está acontecendo aqui na animação. E aí vimos músculos que saem do tronco para o braço. Agora vamos ver músculos que saem do tronco para a escápula. São músculos que movem a escápula. O primeiro que a gente precisa falar é o romboide. Romboide ele é dividido em romboide maior e menor, né? Didaticamente a gente utiliza apenas o músculo romboide ou os músculos romboides, tá? Então, o menor vem toda esses ligamentos aqui, né? Que é o finalzinho do ligamento nucal, que termina aqui na C7, tá? E vai para essa primeira parte aqui do ângulo medial da escápula, né? Na linha média, no ângulo, vai até o ângulo inferior. Então, a função toda dele como músculo puxa, né? Como músculo puxa, é trazer a escápula para dentro, né? Fazer um movimento de retração da escápula. Ou no caso aqui a gente tem retração e tem um movimento de rotação superior ou depressão da escápula. Tá? Rotação. Vamos lá, vou repetir aqui, tá? Nós temos retração e retração, depressão com rotação inferior. Eu digo que é rotação inferior porque o acrômio ele vai fazer um movimento rotatório para baixo, né? Então é rotação inferior. Outro músculo que move a escápula é um músculo que o nome dele já diz o que é que ele faz, né? É elevador da escápula ou levantador da escápula. Ele faz a elevação da escápula, tá? Então, junto com o trapézio, é um dos músculos que faz essa função de elevação da escápula, né? Ele está nesse bordo superior da escápula e faz esse movimento de elevação, tá? Ele vai inserir lá, ó, no atlas e no axis, ó. Ele vai se inserir lá em cima, nas primeiras vértebras cervicais, né? Outro músculo chamado peitoral, só que esse é o peitoral menor, né? Lembrando que o músculo peitoral maior que a gente falou, ele vai sair do braço para o tronco, ou vice-versa, né? Do tronco para o braço. E esse aqui vai sair do tronco para a escápula, ou seja, o peitoral menor não move o húmero. Então, se pedir alguém para fazer um exercício na academia com faça exercício para o peitoral maior, se ele mover o braço, ele já não sabe de que se trata do que a gente está falando do músculo, né? Então, o peitoral menor, ele vai mover a escápula exatamente fazendo o movimento inverso da elevação. Ele vai fazer a retração, desculpa, ele vai fazer a elevação, ele vai fazer a depressão da escápula. Músculo trapézio. O trapézio ele é um músculo bem complexo, ele é mais superficial, tá? Ele tem muitas ações, né? Ele pode fazer retração, ele pode fazer elevação da escápula, ele pode fazer depressão da escápula, ele pode fazer retração. Ele só não faz a protração, né? Que é trazer as escápulas para fora, porque o músculo não empurra, ele só puxa. Então, ele pode ajudar também na inclinação da cabeça, porque o trapézio vai se inserir lá no ligamento nucal,
no occipital, né? Então ele pode fazer rotação para o mesmo lado, ele pode fazer extensão, né? Além disso, ele move a escápula também. Então é um músculo bastante complexo, vale a pena dar uma estudada específica sobre esse músculo, né? Que ele é bem complexo. Outro músculo bem complexo e às vezes difícil da gente entender é o serrátil anterior. O serrátil anterior, ele vai sair da borda interna da escápula, né? Vai passar por dentro da escápula, eu tenho a escápula aqui, ele vai sair dessa borda interna da escápula, né? E vai sair para se inserir lá nas costelas. Então, ele sai da borda interna da escápula e se insere exatamente aqui, ó. A função dele é exatamente trazer a escápula para frente, né, fazer a parte de protração da escápula e também trazer a escápula para baixo. O movimento para a gente entender a ação do serrátil anterior é, por exemplo, quando você está lá na musculação, você está com o braço aqui, né? Você levantou o peso até um determinado ponto e você quer levar esse peso, um pouco mais para frente. Você quer levar esse peso um pouco mais para frente, você precisa fazer um movimento da escápula de protração, levar para frente, né? A protração é o finalzinho do movimento aqui a gente faz, depois de já fazer a flexão, né? Então, é uma das formas de trabalhar também o serrátil anterior. Bom, nós completamos com essa parte os músculos que movem a escápula e movem o húmero, né, que a gente começou a falar lá nos membros superiores, e terminamos agora com esses músculos. E aí nós vamos falar agora de músculos que vão mover a coluna cervical, a coluna torácica e a coluna lombar, tá? E aí a gente tem uma questão importante para dar uma dica a vocês. Vamos imaginar que isso aqui seja uma vértebra, tá? Então eu tenho aqui a parte posterior da espinha da vértebra, eu tenho aqui desse lado e desse aqui os processos transversos, né? Então eu tenho aqui basicamente o que? Uma vértebra, que pode ser torácica, pode ser cervical, pode ser qualquer um, tá? Então vamos ver, essa aqui é a parte anterior e essa aqui é a parte posterior, né? Então tá até bem esquematizadozinho aqui, ó, a parte anterior e a parte posterior. Pessoal, se um músculo passar pela parte anterior da vértebra, quando ele contrair todas as vértebras em comum, ele vai fazer o que? Basicamente um movimento de flexão, né? De flexão. Se ele passa posteriormente, exatamente em cima da espinha da vértebra, quando ele contrair, ele vai fazer o que? A extensão. Se ele está um pouco mais lateral ao processo espinhal, que o processo espinhal está aqui, mas ele está mais ou menos aqui, o que ele vai fazer? Ele vai fazer com que a vértebra faça um movimento de lateralização, tanto para um lado como para o outro, certo? Então, a parte anterior aqui contraiu, flexão. A parte posterior na espinha aqui, ó, vai fazer extensão. Está um pouquinho mais do lado da espinha, vai fazer também extensão e vai também fazer lateralização, né? Lateralização para um lado, lateralização para o outro, certo? Aí é tranquilo. Então, quanto mais próximo ao eixo, que é o corpo da vértebra, eu vou fazer os movimentos de flexão, extensão, flexão lateral para a esquerda ou para a direita, né? E também posso fazer a parte de rotação, tá? Normalmente, se eu tenho aqui, ó, posteriormente, né? Tem aqui posteriormente, ele está aqui do lado, ele vai fazer, além de lateralização, ele vai fazer o que? A parte de rotação para o mesmo lado. Porque quando eu puxar isso para cá, ele vai fazer rotação para o mesmo lado, né? Ah, Túlio, existe rotação para o outro lado? Existe rotação para o lado oposto, né? E a gente vai
comentar aqui e eu vou explicar direitinho para vocês isso. Bom, na região do pescoço, a gente tem aqui, ó, corpo da vértebra, né? Essa aqui ela é já é quase a T1, né? Na realidade que já é T1. Por que eu digo que aqui é T1? Eu digo que aqui é T1 porque está faltando o forame transverso aqui, ó. Né? Então a gente está no pezinho do pescoço aqui, ó. Então eu tenho todos os músculos aqui, ó, intrínsecos, tá vendo? E músculos anteriores, ó, né? Aqui é a garganta, né? A parte da traqueia, né? E aqui o esôfago, tá? E aqui as duas veias, né? Não são as artérias, aqui são as veias, que são mais para fora, né? Todos os grandes vasos que estão mais para fora são vasos que são veias, né? Então a gente vê, acho que começa a ver até a carota vindo por aqui já, né? Que é bem mais próxima dos ossos. Então, bom, então a gente já observa aqui, olhando isso, que os músculos que estão nessa posição aqui, eles vão fazer flexão. Esses músculos que estão aqui lateralmente aqui, ó, e próximo ao processo transverso, eles vão fazer o que? Vão fazer extensão, vão fazer lateralização e vão fazer rotação para o mesmo lado, tá? Então a gente vai começar a ver esses músculos agora. E aí eu começo a falar sobre um músculo que é o esternocleidomastoide. Esse músculo ele tem esse nome porque ele sai do externo, tem um feixe que sai da clavícula e vai para o processo mastoide que está aqui, ó. Né? Então a gente observa aqui, ó, uma parte sai do manúbrio do externo, outra sai da clavícula, esternocleido, e vai para o processo mastoide. Né? Então o nome dele é exatamente os pontos de origem e inserção proximal e distal desse músculo, tá? Aí diz aqui, Túlio, mas esse músculo aqui, ele está dizendo que a ação dele é a rotação para o lado oposto. A rotação para o lado oposto, ela ocorre quando o músculo ele vem lateralmente, mas ele vem da frente para trás. Então ele inicia na parte anterior e vai para a parte posterior. Porque, veja só, se eu tenho aqui, ó, se eu tenho aqui o esternocleidomastoide, que é possível você visualizar aqui, ó. O que acontece? Quando eu contraio e aproximo isso disso aqui, ó, vou contrair, né? Vou aproximar um do outro. Quando eu contraio um com o outro, o resultado vai ser o quê? Que em vez de eu fazer o movimento, se eu contrair, no caso esse aqui, o esquerdo, o meu movimento não vai ser para a esquerda, o meu movimento vai ser para a direita. Então, eu contraio e a cabeça roda para o outro lado, né? Então, esse músculo e outro músculo mais na frente que a gente vai ver, que é o multifídios, tem a capacidade de rotar para o lado oposto, porque o multifídios também vai sair de um processo transverso, que é mais à frente, para o processo espinhoso da vértebra acima, que é mais atrás. Então ele permite a rotação para o lado oposto, tá? Outro músculo que permite a rotação para o lado oposto é o transverso, não, é o oblíquo externo, né? Que é outro músculo que também permite fazer a rotação para o lado oposto, porque ele vem do pubis e vai até para a parte lateral do tronco, né? Então ele permite fazer também esse movimento. Então vamos entender isso aqui, esternocleidomastoide, ele também vai fazer a flexão lateral, né? A flexão lateral, né? É medonho e danado, né? Quando a gente tem uma contratura nele, fica com torcicolo, fica ruim demais, né? Ele fica reclamando bastante, né? Temos mais um músculo chamado escaleno, né? Escaleno. E o escaleno ele tem uma função importantíssima. Ele vai começar a ajudar a elevação das costelas, né? Então, ele é muito utilizado
muito utilizado na inspiração forçada, né? Você utiliza eles para elevar o movimento das costelas para cima, né? Que é o movimento que a gente chama de alça de balde, né? Então você pega as costelas, você traz ela para cima, você aumenta o espaço entre a cavidade torácica, né? Aumenta a pressão intratorácica, e essa pressão intratorácica faz com que o ar entre, né? Isso obviamente também tem a ajuda do músculo, que é o diafragma, tá? Então a função dele basicamente, além de lateralização, né, vai ser a ação de elevação, não da escápula, como eu estou fazendo aqui agora, é a elevação das costelas, tá? Temos o escaleno anterior, o médio e o posterior. São 3 escalenos que nós temos, tá? Todos com a mesma função, e cada um se insere em locais diferentes. O posterior vai para a segunda costela, e o anterior e o médio fica na primeira costela. Longo do pescoço, esse músculo longo do pescoço, ele é mais anterior e mais profundo, né? Função dele básica de que? De flexão, né? Outro músculo na parte posterior do pescoço é o esplênio da cabeça, né? Ele sai daqui de todo o processo espinhal, todo o processo espinhoso aqui das 3 primeiras vértebras até as 3 primeiras vértebras torácicas, né? E a função dele, como ele está aqui medial e indo lateralmente, ele vai fazer o que? Ele vai fazer a extensão e vai fazer a rotação para o mesmo lado, porque quando ele contrair aqui, ele vai puxar para cá e vai fazer a rotação para o mesmo lado. Esplênio do pescoço também é outro músculo, né, que tem a mesma função, tá? Aí a gente tem o semiespinhal. Semiespinhal porque ele não está no processo espinhal, ele está entre os processos transversos. Ó. Então a gente já sabe que aí ele vai também fazer extensão e vai fazer rotação para o mesmo lado. Né? Nós temos o semiespinhal do pescoço. E uma coisa interessante, pessoal, muitos desses músculos que estão semiespinhal do pescoço, eles depois passam a ser denominados de semiespinhal do tórax, semiespinhal do lombar. Né? Então eles vão se posicionando ao longo de toda a coluna vertebral. Isso, pessoal, a gente tem essa quantidade de músculo nessa região posterior. Por quê? Porque a nossa posição bípede demanda exatamente que esses músculos fiquem nessa posição, né? Senão a gente não conseguiria estar na postura bípede, né? Aí temos agora os músculos posteriores da camada profunda, né? Esses músculos posteriores, eu vou destacar alguns, né, que a gente vai ver agora, que é já no tronco, já saiu da cervical, né? Então a gente tem, ó, o dorsal longo, né? Ele vai para todas as costelas aqui, ó, e alguns processos transversos, né? Então vai fazer lateralização e vai fazer extensão. Tem o ilho costal, ou seja, ele sai do ilíaco e vai passando para todas as costelas. Ó. É um músculo muito, muito grande. Né? A gente também tem outro músculo que é o sacro espinhal, vai sair do sacro e vai para todos os processos espinhosos. Né? Aí sim eu tenho o sacro espinhal lombar, sacro espinhal do tórax. Então eu tenho esses músculos nomeados também dessa forma. E aí nós temos os músculos da camada mais profunda, né? São os músculos que estão bem ligados intrinsecamente à vértebra, né? Então nós temos aqui na camada profunda o multifídios, o interespinhal e o intertransverso, tá? E aí a gente vai ver a posição deles e vai entender direitinho.
Multifídios faz rotação para o lado oposto. Ele sai do processo transverso e vai para o processo espinhoso da vértebra que está depois dela, né? Então, quando eu contraio isso daqui, eu faço uma rotação para o lado oposto, né? Então, a gente consegue visualizar aqui, multifídios. Ele está mais ou menos nessa área inteira aqui, durante todas as costas, a parte toda, todo o tronco, né? A gente consegue visualizar mais ou menos ele aqui nessa área, né? Aí a gente tem o intertransverso, então ele vai estar entre os processos transversos, né? Entre os processos transversos. Então ele vai fazer o que? Lateralização, né? Apenas lateralização, né? Como ele está ele está entre os processos transversos. Aqui ele vai fazer só esse movimento puxando para o lado, né? Interespinhais, esses interespinhais eles vão estar unindo cada uma das espinhas de todas as vértebras, né? Vai estar contraindo aí. Então eles vão fazer apenas a extensão. Eles não vão fazer lateralização, porque eles estão exatamente no ponto do eixo onde é executado o movimento. E o quadrado lombar, né? O quadrado lombar ele está exatamente nos processos transversos e vai também se inserir na última costela flutuante, né? E aí temos os músculos anteriores, né? Que aí a gente vai começar a falar de cada um deles, né? O primeiro que a gente vai falar é o reto abdominal. Ele vai sair exatamente dessas últimas costelas e do processo tifoide até o pubis, né? Então ele está em toda essa área aqui, ó, tá? Toda essa área aqui. Sua função principal é lateralização ou flexão. Aqui a gente tem o oblíquo externo, que faz a rotação para o lado oposto, né? Ele sai daqui das costelas, onde termina o serrátil anterior, começa ele, né? Termina o serrátil anterior, começa ele. Então, ele vem para cá, para o pubis. Então, quando ele contrai daqui para cá, vem outra parte e faz a rotação para o lado oposto, né? O lado direito contrai. Quando ele contrai, ele traz, você vai estar aqui na academia, né, fazendo aquele movimento, né? Você está fazendo flexão, então você faz flexão e rotação. Quando você faz flexão e rotação para um lado, nós temos a ação do músculo que está do lado oposto para a rotação que você está fazendo, né? Então a gente observa isso também. Temos o oblíquo interno, que é outro músculo que também está por baixo dele, né? Mas ele vai fazer só flexão e lateralização, porque as fibras dele vão trazer apenas o movimento para a lateral, né? E vai ajustar a rotação, mas também a rotação para o mesmo lado. E o músculo transverso. O transverso, ele é um músculo mais profundo do abdômen, né? O músculo mais profundo do abdômen. Ele basicamente tem a função de constrição do abdômen, tá? Então esse músculo é o músculo lá que você usa para fazer o aumento da pressão intraabdominal. É ele que trabalha, tá? Então quando você precisa lá ir ao banheiro, evacuar, então você utiliza esse músculo aqui, que é o mais interno, que forra internamente todas as vísceras, né? E aqui um diagramazinho esquemático, né, para a gente entender um pouco como é que está colocado o oblíquo externo, né, o oblíquo interno, né, o transverso, o reto abdominal e o quadrado lombar. Então, esses são os músculos do tronco, né? E aí a gente encerra aqui essa aula. Então, até a próxima.